Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de terror de 2019 chamado Bloodless Beauty. O filme começa com uma mulher chamada Marianne e seu marido chamado Roy, enquanto ele conversa com um colega de trabalho pelo telefone. A situação financeira dele não anda muito bem e isso tem sido motivo para Roy tratar sua esposa de uma péssima maneira. Em seguida, vemos um pintor chamado Yuda. Ele vai até alguns aldeões pedir ajuda para chegar até seu novo endereço e depois se direciona até lá. Chegando lá, sua nova casa não está nas melhores condições. Ele tenta pintar alguma coisa, mas não tinha ideia sobre o que ele deveria pintar, até que de repente ele vê Marianne. A mulher estava usando um vestido vermelho e Yuda ficou encantado por sua beleza. O homem vai atrás dela e o filme corta para Roy. Ele foi a um cara chamado Ozzy. Esse cara era um agiota e concedia empréstimos a juros altíssimos. Quem não devolvia o dinheiro emprestado era torturado e depois morto por ele e seus homens. Roy estava devendo para Ozzy, mas em vez de pagar de volta, ele veio pedir mais dinheiro, dizendo a Ozzy que se conseguir esse projeto, iria devolver o dinheiro com muito mais juros. Ozzy então concorda em emprestar mais dinheiro, porém diz que vai usar Marianne como garantia, já que essa era uma quantia muito grande de dinheiro. Depois de acertar tudo, Roy entrega o dinheiro a seu sócio, que vai usá-lo para pagar propina e conseguir o projeto que Roy tanto desejava. Enquanto isso, Marianne foi ao túmulo de seu pai e começou a chorar em frente à sua lápide. Quando ela volta para casa, Yuda vai atrás dela e começa a desenhá-la secretamente, quando de repente a mulher brota atrás dele. Ela percebeu que ele estava lá e o pegou em flagrante. Em seguida, a mulher pergunta como ele está desenhando seu retrato sem sua permissão. Yuda pede desculpas a ela e se apresenta como pintor. Ele diz que estava sem ideias sobre o que desenhar até que viu a mulher e pensou que seu rosto era o modelo perfeito para uma pintura. Marianne então o perdoa, já que ele era um pintor, e pede para que ele faça uma pintura dela e de seu pai. Yuda concorda e também pergunta se ela pode ser sua modelo depois disso. Porém, quando Marianne diz a ele que ela precisa da permissão de seu marido, percebemos que Yuda fica um pouco chateado, pois não tinha ideia que Marianne era casada. À noite, quando Roy volta para casa, Marianne pede permissão a ele para fazer as pinturas. Roy diz a ela que estão sem dinheiro e que pagar por pinturas nesse momento seria loucura. Porém, quando Marianne diz a ele que o pintor faria as pinturas de graça, Roy deu a ela permissão sem pensar duas vezes. No dia seguinte, Marianne vai à casa do pintor e dá a ele uma foto de seu pai para fazer sua pintura, e diz a ele que o pai dela era um homem muito bondoso, que tinha respeito pelas mulheres e que também havia lhe ensinado autodefesa. A partir daí, Marianne passa a gastar mais e mais tempo com Yuda para que ele possa fazer uma bela pintura dela. Um dia, Roy liga para sua casa e pergunta à empregada sobre Marianne. A mulher diz a ele que Marianne foi até o pintor para fazer as pinturas. Depois de ouvir isso, Roy começa a achar que sua esposa está o traindo e por isso ele volta cedo para casa. Os homens de Ozzy então chegam lá e levam-no até o chefe deles. Roy imediatamente liga para seu parceiro e pergunta a ele se conseguiram o projeto ou não. Seu parceiro diz a ele que o projeto foi cancelado e alguns dos colegas deles foram presos. Roy ficou tão chocado depois de ouvir isso que Ozzy percebe na hora que seu projeto tinha sido cancelado. Ozzy ficou irado e quando estava prestes a cortar os dedos de Roy, o homem consegue impedi-lo, dizendo que vai vender a casa para devolver o dinheiro. Porém, existe um problema. A casa está em nome de Marianne e agora Roy tem que convencê-la a vender. O filme corta para Marianne pendurando a pintura de seu pai na parede. De repente, vemos outra pessoa na casa espionando a mulher. Em seguida, ela encontra a cabeça decapitada de seu gato na mesa de jantar. A mulher começa a gritar em desespero por causa do gatinho que ela amava tanto. Yuda ouviu seu grito e veio para tentar acalmá-la, mas a empregada os viu juntos e Marianne tem que mandar Yuda sair, pois isso poderia levar a um mal-entendido entre ela e seu marido. Quando Roy chega em casa, Marianne diz a ele que encontrou a cabeça do gatinho na mesa de jantar. O homem não dá a mínima e diz a ela que deveriam vender a casa, pois ele precisa de dinheiro. Marianne diz a ele que essa casa é a única memória do pai dela e ela nunca iria vendê-la. Roy pergunta se ela quer ver a cabeça dele
dele naquela mesa amanhã. Ozzy matou o gato para que Marianne concordasse mais facilmente com a venda da casa, mas isso não funcionou. Roy então começa a dizer que ela está o traindo com o pintor e por isso não se importa mais com a vida dele. Em seguida, o homem sai de casa e informa a Ozzy que Marianne não está concordando em vender a casa. Depois de ouvir isso, Ozzy diz a ele que se Marianne morresse, então a propriedade seria dele. Roy estava tão bravo achando que sua esposa estava o traindo que resolveu pedir a Ozzy para tirar a vida dela. Eles montam um plano para pôr a culpa no pintor pelo assassinato da mulher. Roy terá que ficar fora de casa por 2 dias para criar um álibi. Em seguida, Ozzy rapta Yuda e Marianne. O filme corta para Roy lembrando de memórias com Marianne. Ele estava sentindo-se culpado por sua decisão e liga para Ozzy para pedir para cancelar o plano de matar sua esposa. Ele consegue um acordo com Ozzy. O homem o deu 1 semana para conseguir o dobro do dinheiro, assim ele não mataria Marianne até lá. Entretanto, Ozzy não era uma boa pessoa. Ele entrega Marianne a seus homens e todos fazem atos indescritíveis de violência sexual contra ela, um por um. Porém, o que eles não sabiam é que Marianne sabia se defender por causa de seu pai. Portanto, ela consegue bater neles e fugir de lá enquanto Ozzy torturava Yuda. Porém, de alguma forma, ele também consegue se libertar e vai tentar ajudar Marianne a fugir. Ele acaba sendo apunhalado por um dos homens de Ozzy. Enquanto isso, Marianne chega até uma ponte e vê um carro chegando. Ela tenta pedir por ajuda, mas aquele carro era o carro de Ozzy, e depois de algum tempo, todos os homens dele aparecem lá. Em seguida, eles a esfaqueiam e a empurram para baixo da ponte, enquanto Yuda, que havia chegado lá se arrastando, testemunha tudo. Yuda contou tudo para a polícia, mas eles não conseguiram encontrar o corpo da mulher em nenhum lugar e por isso eles começam a culpá-lo pelo assassinato. Mais tarde, vemos Roy dormindo e de repente acordando ao ouvir o barulho de um gato. Quando ele desce as escadas, encontra o gato que havia morrido ainda vivo. Em seguida, ele vê a cabeça decapitada de Marianne em cima da mesa. O homem fica muito assustado e do nada acorda. Porém, ele novamente tem outro pesadelo. Nesse, Marianne aparece com uma figura horripilante. Enquanto isso, os aldeões conversavam sobre a alma de Marianne. Depois vemos que Roy estava esperando pela certidão de óbito dela para que ele pudesse vender a casa e devolver o dinheiro de Ozzy. Então vemos que o espírito de Marianne seduziu um homem de Ozzy e o levou para a ponte. Ele estava tão bêbado que não percebeu sua identidade. Depois disso, ela o matou. Depois ela mata outro homem de Ozzy por vingança. Yuda também estava tendo pesadelos com Marianne tentando matá-lo e acorda de repente. Na manhã seguinte, os 2 cadáveres são encontrados na ponte. Os aldeões falam sobre a alma de Marianne e os homens de Ozzy também ficam com medo, já que 2 de seus amigos morreram. Ozzy, entretanto, diz a eles que não existe tal coisa como um fantasma e que eles não têm que ter medo. Yuda também estava conversando com os moradores sobre o fantasma dela e eles acreditam que após o assassinato, Marianne tinha se tornado um fantasma muito poderoso. Ela estaria se vingando das pessoas que a mataram. Porém, Yuda diz a eles que Marianne era uma mulher bondosa e não poderia matar esses homens assim. Outra noite, Marianne mata mais um homem de Ozzy e quando o outro cara tenta fugir, ela corta a garganta dele com seus poderes. Assim que Ozzy volta e vê os cadáveres de seus homens, ele fica aterrorizado. O último de seus homens conseguiu fugir de lá e enquanto ele estava fugindo, Marianne também tira a vida dele. O filme corta para Ozzy chegando à casa de Yuda e pedindo para que ele salve sua vida, pois acredita que se ficar com Yuda, Marianne não irá machucá-lo, pois ela gosta dele. O homem conta a Yuda que Roy o mandou matar Marianne para que pudesse vender a casa e pagar o que devia. Depois de ouvir isso, Yuda fica com muita raiva e o deixa trancado em sua casa. O homem então vai até a casa de Roy para tentar fazê-lo confessar, dizendo que ele tem que aceitar sua culpa. Porém, Roy não queria ir para a cadeia e por isso começou a quebrar coisas e gritar alto para que todas as pessoas achassem que Yuda matou todos e agora veio matá-lo também. Depois de ouvirem os gritos e barulhos, os aldeões foram à casa de Roy e tiraram Yuda de lá. Ele diz a eles que Roy matou Marianne e também que uma testemunha está em sua casa. Yuda os leva para sua casa para fazê-los acreditar nele, mas quando chegam, ele vê que a porta estava aberta. O corpo de Ozzy estava
estava morto, pendurado no teto. Todas as pessoas começam a duvidar de Yuda, mas ele diz a eles que se tivesse matado o homem, ele nunca iria ter os levado para sua casa. Porém, nenhum deles acredita nele. No dia seguinte, a polícia vai até a casa de Roy para protegê-lo de Yuda. À noite, Roy leva um belo susto ao ver Mariam dentro de casa e corre para dizer aos policiais que verifiquem seu quarto, pois tem um fantasma lá. Os policiais vão para o quarto verificar e, enquanto isso, o chefe de Ozzy, chamado Cotton, sequestra Roy. Ele diz que deu o dinheiro para Ozzy e Ozzy o repassou para Roy. Agora que Ozzy está morto, toda a responsabilidade para devolver o dinheiro pertence a Roy. Se ele não fizer isso, o homem irá tirar a vida de sua família, sua mãe e sua irmã. Em seguida, Roy vai para a ponte com um homem de Cotton e um exorcista para se livrar do fantasma de Mariam. O exorcista inicia o ritual e Mariam aparece na ponte, porém o homem não consegue fazer nada com ela. Ele diz que aquela alma era poderosa demais. Em seguida, o exorcista foge de lá. O homem de Cotton começa a atirar contra Mariam, mas depois de uma breve luta, ela corta a garganta dele com sua própria faca. Roy estava com tanto medo que começou a pedir desculpas a ela. Enquanto isso, Yuda também chegou lá. Ele consegue parar Mariam, que estava prestes a tirar a vida de Roy, dizendo que sabe que ela ainda está viva. A mulher ficou em uma casa perto do rio e planejou matar todos e levar a sua vingança ao extremo, aproveitando-se do fato de seu pai ter sido membro das forças especiais e ter ensinado tudo sobre defesa pessoal a ela. A mulher não tinha outra opção a não ser se tornar um fantasma. O medo dos aldeões ajudou a mulher com sua vingança, pois todos acreditavam em fantasmas. Depois de saber disso, Roy pede desculpas a ela e diz que por ter achado que ela estava tendo um caso com Yuda, pediu a Ozzy que os matasse. Em seguida, ele diz que ainda a ama muito e tentou fazer de tudo para impedir Ozzy, mas era tarde demais. Yuda então diz a ele que nunca houve nada entre eles. Mariam sempre respeitou o seu amor e não conseguia nem pensar em traí-lo. Roy então diz que merece morrer e permite que Mariam tire sua vida. Ela começa a chorar depois de ouvir isso e deixa a faca cair no chão. Roy a abraça e diz que eles vão recomeçar a vida deles desde o início. Do nada, um homem de Cotton aparece e acerta Yuda na cabeça. Antes que ele pudesse matá-lo, Mariam arremessa aquela faca em seu peito e ele morre. Roy então esfaqueia Mariam pelas costas e diz a ela que a ama, mas precisa matá-la para salvar sua família, pois a vida deles estava em perigo. Yuda, guiado pelo ódio de ver sua amada sendo morta, pega uma pedra e tira a vida de Roy com ela. Em seguida, Mariam morre em seus braços. Ele joga seu cadáver no rio e entrega-se à polícia. Yuda é preso e vemos que Cotton conseguiu pôr a mão na casa de Mariam, mas agora ela havia se tornado um fantasma de verdade e tirou a vida dele e de todos os seus homens. No final do filme, vemos que Ozzy também se tornou um fantasma e estava aterrorizando mulheres que cruzavam a ponte. Do Hitman Agent Jun. O filme começa mostrando um garoto chamado Jun que mora em um orfanato porque perdeu seus pais assim que nasceu. Jun tem um hobby de desenhar, pois isso o faz se sentir muito feliz. Além de ter um talento extraordinário, Jun aparentemente tem excelentes habilidades de luta, pois herdou a resistência física de seu falecido pai, que foi um famoso campeão atleta de Taekwondo. Um dia, um homem chamado Dekgyu visita o orfanato para conhecer Jun. Ele está interessado em suas habilidades de luta. Dekgyu é um dos agentes do serviço de inteligência que pretende recrutá-lo para ser treinado e se tornar um agente secreto. Dekgyu então se aproxima de Jun e tenta convencer o jovem a ir embora com ele. A partir daí, Jun passou por longos e árduos treinamentos. Quando cresceu, Jun se tornou um dos principais agentes e ganhou o título de agente de elite. No entanto, a paixão de Jun com o desenho ainda existe e ele sempre pratica em seu tempo livre. Um dia, Jun recebe uma missão para capturar um fugitivo chamado Simon, irmão mais novo e braço direito de Jason, um chefe do mal que tirou a vida de muitas pessoas. Depois de capturar e questionar Simon, a Agência Nacional recebeu informações sobre a localização de Jason. Ele agora está em um navio que em breve partirá de Busan, na Coreia do Sul. Não muito depois, um jovem e talentoso agente da agência, Chell, visita Jun e Dekgyu para aprender sobre sessões de questionamento. No entanto, quando eles estavam prestes a continuar questionando Simon, o homem já tinha perdido sua vida. Dekgyu imediatamente
ordenou que Jun eliminasse Jason. No caminho de helicóptero, eles foram pegos em uma tempestade. Quando Jun finalmente alcançou as coordenadas especificadas, ele saltou do helicóptero, porém seu paraquedas não funcionou e ele caiu no mar. Depois de um tempo, vemos Daekgyu e o resto de sua equipe se reunindo em torno de seu caixão. Eles estão prestando suas últimas homenagens. Acontece que Jun conseguiu sobreviver ao incidente e deliberadamente fingiu perder sua vida para perseguir seu sonho de se tornar um artista de webtoon. 15 anos se passaram desde o incidente. Jun vive seus dias como artista de webtoon de acordo com seus sonhos. Infelizmente, nem tudo são flores. Jun tem que trabalhar muito, pois tem um prazo apertado ditado por seu editor e recebe insultos de leitores que não gostam de seus webtoons. Não só isso, Jun também é frequentemente repreendido por sua esposa, Mina. Segundo ela, Jun é incapaz de cuidar de sua família, então ela é forçada a trabalhar muito para ajudar a atender às necessidades da família. Mesmo assim, Mina nunca reclama e permanece fiel a Jun. Os dois têm uma filha chamada Ga-young. Jun então recebe um telefonema de seu editor pedindo que ele termine seu capítulo mais novo, embora muitos não estivessem interessados em lê-lo. Jun está passando por um bloqueio criativo e tenta pedir mais tempo ao seu editor, mas o homem recusa e desliga imediatamente. Além dos quadrinhos, Jun aparentemente tem outro emprego como pedreiro para ajudar com as finanças da família. No entanto, ele manteve seu trabalho escondido de sua esposa e de sua filha. Mais tarde, naquela noite, Jun decide tomar algumas bebidas enquanto lamenta que as coisas não estão indo do jeito que ele planejou. Depois de ler alguns comentários dos leitores insultando suas obras, ele ficou irritado com todos que o menosprezavam. Com sentimentos de raiva, ele então escreveu uma história sobre sua vida no passado, na época que ele ainda era um agente secreto. Na manhã seguinte, Jun achou estranho sua esposa estar tão gentil com ele. Mina então diz que gostou da nova história que ele escreveu ontem à noite e a publicou na internet, sem ele saber. Mina diz que os leitores também gostaram muito da história. Jun ficou surpreso e em choque ao mesmo tempo. Ele não pretendia publicar a história, afinal ela contém muitos segredos sobre sua vida no passado. Além disso, também contém muitos segredos de estado que não devem ser divulgados ao público. Jun correu para seu editor e pediu ao homem para retirar seu trabalho, porém o editor recusou porque os leitores realmente gostaram muito da história. Jun então volta para casa sem saber o que fazer. Ele pretende pegar sua filha na escola e percebe que vai chover. Chegando lá, enquanto espera, Jun imediatamente se sente muito diminuído quando vê o amigo de Ga-young sendo buscado por seus pais ricos em um carro de luxo. Jun só pode olhar para sua filha com tristeza, pois ela prefere ir para casa no carro de luxo com sua amiga do que a pé com seu pai. Jun finalmente volta para casa cheio de arrependimento por não ser um grande pai para sua filha. Isso o motiva a continuar seu trabalho e escrever a história de seu passado como agente secreto com muito mais detalhes, incluindo a vez que ele lutou com Jason e seus minions. Em pouco tempo, os quadrinhos de Jun se tornam virais nos fóruns de leitores e são amados pelo público em geral, incluindo os colegas de escola de Ga-young, o capataz onde Jun trabalha como pedreiro e também seu editor. Com o tempo, a vida de Jun e sua família melhora muito. Jun pôde até fazer sua amada filha feliz, dando-lhe o teclado que ela queria há muito tempo. Enquanto isso, em outro lugar, o chefe de Jun, Daekgyu, visita uma lan house para investigar um caso. Daekgyu então é surpreendido por dois jovens que mencionam um segredo da Agência Nacional de Segurança, a mesma agência envolvida em todas as missões de Jun. Daekgyu então pergunta aos dois jovens de onde eles tiraram essas informações. Ele entra em choque ao ler os quadrinhos escritos por Jun com a história exatamente igual aos incidentes da vida real. Daekgyu imediatamente realiza uma reunião com funcionários da agência para contar sua descoberta. Ele pensa que os quadrinhos ameaçam sua posição. Afinal, eles revelam o segredo da organização secreta que recruta jovens órfãos para serem educados e treinados como agentes de elite. Além disso, esses jovens também se tornam eliminadores de pessoas que usam métodos terríveis para conseguir informações. Portanto, a organização foi dissolvida logo após Jun ser declarado como falecido. Daekgyu e outros funcionários da agência estão com medo e preocupados que as histórias nos quadrinhos possam inspirar as pessoas a ter raiva do governo. Eles também acham que Jun ainda pode estar vivo, pois seu corpo nunca foi encontrado. Eles então concluem que Jun era o cérebro por trás de tudo, pois ele é um ex-agente de elite da agência e tinha boas habilidades de desenho. O diretor da agência, chamado Hyang-do, ordena que todos os seus agentes apreendam Jun como um traidor da pátria. Os agentes então vão ao escritório do editor de Jun para saber de seu paradeiro. O editor informa que Jun está atualmente trabalhando meio período em uma obra nas redondezas. Enquanto isso, Jun, que está no canteiro de obras, percebe a chegada dos agentes e tenta escapar. Porém, os homens conseguem cercá-lo e
começam um embate. Depois de derrotar os agentes que estavam atrás dele, Jun, em choque, liga para sua esposa e diz que eles têm que sair de casa o mais rápido possível. Mina, sem saber a real situação, se recusa a ir embora e desliga. Não muito tempo depois, agentes invadem a casa de Jun, liderados por Chell, ex-aprendiz de Jun na agência. Eles conseguem incapacitar Jun e levá-lo embora. Enquanto isso, Jason e seus minions vão ao escritório do editor e o forçam a contar sobre o endereço do autor da história em quadrinhos que retratou Jason tão mal. Na sede da agência, Hyang-do questiona Jun sobre os quadrinhos, e Jun explica que ele os escreveu acidentalmente quando estava fora de si por causa do álcool. No entanto, Hyang-do não acredita em suas palavras e ainda o vê como um traidor. Depois disso, Jun recebe uma ligação de sua esposa que foi capturada por Jason e seus minions. Jason então pede a Jun para trazer Daikyu com ele, já que o homem capturou e eliminou Simon anos atrás. Jun não tem outra escolha a não ser obedecer ao pedido de Jason para salvar sua esposa. Daikyu se distrai e Jun age rapidamente, conseguindo capturá-lo. Depois de trancar Hyang-do na sala de questionamentos e incapacitar os outros agentes, Jun corre para trazer Daikyu até Jason. Hyang-do então ordena que todos os agentes caçem Jun, e já que ele é um lendário agente de elite, Hyang-do dá permissão a todos para tirarem sua vida se necessário. Eles então rastreiam o paradeiro de Jun e o perseguem. Sabendo que Jun está sendo seguido pelos agentes, Jason o manda dar um jeito neles primeiro. Depois de entrar num túnel, Jun para nocautear os agentes que o perseguiam e volta para seu caminho. Um eliminador de pessoas enviado por Jason chega lá e tira as vidas dos agentes logo depois. Hyang-do chega no local mais tarde pensando que Jun foi quem eliminou os agentes. Enquanto isso, Jun explica a situação para Daikyu. Ele diz que um homem será entregue a alguém que quer se vingar dele por suas ações no passado. A princípio, Jun não sabia que a pessoa era Jason, mas depois que o editor ligou para ele, Jun e Daikyu finalmente entenderam que Jason pretendia se vingar pela perda de Simon, que era seu irmão. Por outro lado, Hyang-do obtém informações sobre o paradeiro de Jason e conclui que ele e Jun estão aliados. Hyang-do então captura a filha de Jun para forçá-lo a se entregar. Ao ver que sua filha foi capturada, Jun implora a Jason para dar mais tempo e decide salvar Ga-young primeiro. Mina não ouviu a conversa direito e acabou achando que Jun ia abandoná-la. A mulher então tenta escapar, mas não consegue e começa a beber até ficar muito mal. Enquanto isso, Chell, que sente pena de Ga-young, decide libertá-la, mas acontece que tudo era apenas uma armadilha, pois Chell pretendia capturar Jun. O homem então esclarece o mal entendido entre eles, e Daikyu também explica tudo para Chell, até que eles finalmente decidem trabalhar juntos para salvar Mina. Os quatro param brevemente na antiga casa de Jun, onde Chell vem guardando objetos letais e diversos outros equipamentos. Quando estão prestes a sair, eles ouvem sirenes à distância, sinalizando que Hyang-do e seus agentes estão chegando ao local em breve. Chell então se oferece para enganar Hyang-do e os agentes. Entretanto, antes disso, ele teve que ser acertado por Jun para sustentar seu disfarce. Jun precisa levar Ga-young para a batalha para que ela não seja capturada novamente. No caminho, eles percebem que a bolsa contendo os objetos letais ficou com Chell. Por outro lado, sabendo que Chell havia mentido, Hyang-do o obriga a revelar todos os planos de Jun. Chell tenta explicar tudo para Hyang-do, mas o diretor ainda acha que Jun traiu seu país e pretende iniciar uma guerra contra a agência. Jun e Daikyu finalmente chegam até Jason e falam para Ga-young ficar escondida no carro enquanto filma tudo e enviar para Chell depois. Hyang-do vê as imagens com Chell e ordena que os agentes rastreiem a localização e corram para lá. Jason finalmente aparece e diz que quer retaliação, pois Daikyu havia questionado Simon brutalmente até que seu irmão perdesse a vida. No entanto, Daikyu se defende dizendo que Simon merecia perder a vida, pois havia tirado as vidas de muitas pessoas. Jason não quer ouvir a defesa de Daikyu e continua determinado a se vingar. Jun então pede a Jason para entregar sua esposa, pois ele trouxe Daikyu como ele pediu. Os minions de Jason então trazem Mina. Ela está sob efeito do álcool e alucinando muito. A mulher pensa que há uma agente secreta muito boa em artes marciais. Antes que Jun e sua esposa possam sair, Jason ordena que ele puna Daikyu como fez com Simon anos atrás. Jun acaba obedecendo o pedido de Jason. Sentindo-se insatisfeito, Jason pretende queimar o corpo de Daikyu, mas então os agentes invadem a base de Jason e um tiroteio entre eles acontece. Depois que eles derrubam todos os minions de Jason, Hyang-do então ordena que eles apreendam Jun. Mesmo que Jun tente se defender com a ajuda de Daikyu e Chell, Hyang-do ainda insiste em apreendê-lo. O homem então ordena que o atirador dispare em Jun, mas Chell se joga com um escudo para protegê-lo. O tirador de vidas contratado por Jason
Jason então chega. O homem elimina o atirador e começa a incapacitar os agentes até que as coisas mudam. Jason também aproveita a situação e efetua diversos disparos contra Jun. Chell, que sobreviveu ao disparo do atirador, então culpa Hyang-do por ser tão teimoso, assim como Daikyu, que está decepcionado com ele. Jun, que aparentemente conseguiu sobreviver, se levanta e explode um tanque de gasolina próximo, a fim de distrair Jason e seus minions para que Chell e os outros agentes possam revidar. Em meio a toda essa loucura, Jun tenta salvar Mina e Gaiyang e colocá-las em segurança. Ele então coloca seu colete à prova de projéteis em Gaiyang e pede desculpas a Mina e sua filha por esconder seu passado como um agente secreto. Mina também pede desculpas a Jun por sempre repreendê-lo. Jun então pede a Mina e Gaiyang que se protejam enquanto ele lida com o problema. Ao voltar, o homem elimina os minions de Jason e o enfrenta pessoalmente. Com suas habilidades de luta, Jun consegue finalmente derrubar Jason e completar sua missão inacabada de 15 anos atrás. Depois disso, Jun e sua família relaxam com Chell e Daikyu. Todos eles parecem felizes. Jun recusa a oferta de retornar à agência como agente secreto e decide continuar sua carreira como artista de webtoon, seguindo seu sonho. Obrigado por assistir, até o próximo!